O que faz um estúdio cancelar o universo inteiro de filmes, mesmo depois de faturar 400 milhões logo na sua estreia? O filme da Múmia de 2017 deveria ter dado início a um projeto ambicioso que iria unir o Drácula, o Frankenstein, a própria Múmia e outros monstros no mesmo universo compartilhado, o Dark Universe. O público estava super empolgado para ver isso. A ideia parecia genial, mas a desorganização e o ego jogaram na tumba o império que parecia pronto para dominar o cinema. O que é que aconteceu aqui que prejudicou tanto o projeto e que fez a equipe de produção dizer que o filme tinha duas eras, antes e depois do Tom Cruise? Vem comigo que hoje eu vou te contar como que o futuro da Universal acabou se transformando em um dos maiores atestados de óbito precoces da história de Hollywood. Ué galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje, já que estão trazendo mais um filme da Múmia pro cinema nesse final de semana, eu resolvi exumar a tal Múmia de 2017 do Tom Cruise e explicar por que afinal, deu tudo tão errado. Então sim, hoje é dia da gente conversar sobre algo que me entristece muito. Potencial desperdiçado. Porque, sinceramente, cara, ia ter sido irado poder acompanhar um universo de filmes que tinha Drácula, Múmia, Frankenstein e o cacete A4. Era uma ideia que tinha tudo para ser genial, mas que acabou ficando só na ideia mesmo. Afinal, esse projeto aqui deu tanto caô e dependia de tanta gente que parece que ele nasceu já fadado ao fracasso. Essa história é um pouquinho mais complicada do que parece, mas calma que eu vou te explicar direitinho. E lembrando que se você já conhece o canal, não esquece de deixar aquele like gostoso, já é? Agora, se você tava morando em Marte em 2017, chegou nos cinemas A Múmia, filme do Tom Cruise que buscava revitalizar o conhecido monstro e iniciar um universo compartilhado de criaturas famosas da Universal. O filme se passa nos dias atuais e a gente acompanha o Nick, um cara que tenta fazer aquela mescla de personagem babaca e amável ao mesmo tempo. I'm thinking! What are you thinking? I'm thinking we're probably gonna die here. Mas que só consegue ser babaca mesmo. Oh, no! I'm sorry. Okay. Ele e o seu amigo Vale são membros do exército americano em meio a uma guerra no Iraque e usam essa oportunidade para saquear o país dos seus artefatos preciosos. Juntos da arqueóloga Jenny, eles acabam descobrindo uma tumba antiga e o Nick faz o que um soldado americano faz de melhor. Desse jeito, ele acaba trazendo de volta à vida a amaldiçoada princesa Amunet, que promete fazer coisas muito místicas para trazer o deus faraó Set para atacar o zaralho no planeta Terra. O filme era um reboot da famosa franquia de filmes do Brendan Fraser e da Rachel Weisz, uma saga que fez muito sucesso e que a Universal não queria deixar descansar. Mas a ideia inicial não tinha nada a ver com o que a gente acabou vendo no filme do Tom Cruise, tá? Lá no meio dos anos 2000, a Universal queria dar continuidade a essa saga. Só que o Stephen Sommers, diretor e roteirista dos dois primeiros filmes, disse que não ia dar sequência a essa saga, a não ser que ele conseguisse fazer algo maior e melhor do que os dois primeiros. A Universal viu isso com muito carinho e mandou o cara pastar, trazendo então o Rob Cohen para fazer o novo filme que acabou sendo aquele de 2008, A Múmia, Tumba do Imperador Dragão. O estúdio estava empolgado com essa franquia e já tinha até aprovado um quarto filme e tinha a intenção, inclusive, de iniciar uma nova trilogia. Então, eles decidiram levar essa saga para o lugar mais exótico, bizarro e inexplicável para o cidadão médio dos Estados Unidos. A América do Sul. Eu quero ver os macacos. Mais especificamente, o filme se passaria no Peru e se chamaria A Múmia, a Ascensão dos Aztecas, que, como todo mundo sabe, viviam no Peru e não no México, não é verdade? I know exactly what I'm doing. Só que A Múmia, Tumba do Imperador Dragão acabou sendo um enorme fracasso e a Universal decidiu cancelar esses planos. And we're all gonna come up with a new plan. Tempos depois, essa nova trilogia foi repaginada e
reimaginada para ser feito algo nos moldes do universo cinematográfico da Marvel. O primeiro filme para o universo seria o reboot da Múmia, e a ideia era voltar às raízes da franquia do material original lá dos anos 30, com uma pegada mais sombria e de horror. Só que já no comecinho dessa história aqui, as coisas começam a ficar esquisitas. O time não conseguia entrar em um consenso sobre o que exatamente ia ser esse novo filme, esse novo reboot. O Alex Kurtzman chegou para ser o produtor do filme, e ele queria fazer uma obra com foco no horror. Só que, ao mesmo tempo, ele também queria que o filme se encaixasse no modelo de 4 quadrantes demográficos. E se você não sabe o que é isso, calma. Basicamente, esse é um modelo usado pelos executivos de Hollywood para dividir o público potencial em 4 grupos principais, baseado no seu gênero e na sua idade. Um filme dentro desse quadrante tenta atrair o público de homens acima de 25 anos, homens abaixo de 25, mulheres acima de 25 e mulheres abaixo de 25. Em poucas palavras, é o filme para atrair todo mundo ao mesmo tempo, da criança ao vovô. Mas me parece um tanto quanto contraditório o produtor dizer que queria encaixar o filme nesse quadrante e ao mesmo tempo dizer que queria focar no horror. Bom, essa contradição fica ainda maior quando a gente pega as palavras do outro produtor envolvido, o Sean Daniel, sobre esse filme aqui. Ele disse que eles iriam testar os limites do entretenimento assustador. De cara, me parece que esse projeto já começou ali sem muita coesão interna, mas calma que essa é a parte organizada, tá? Espera só o Tom Cruise entrar nessa história. Bom, antes do menino Tom chegar, o estúdio contratou o diretor da franquia Anjos da Noite, o Len Wiseman, e o roteiro tinha ficado nas mãos do Jon Spaihts, um cara que tinha se destacado com o roteiro de Prometheus. E ó, eu não sei te dizer quem foi que exatamente procurou o Jon Spaihts para escrever o roteiro desse filme, mas eu posso te falar que teve uma ala lá dentro da Universal que não tava nada confiante nessa história aqui. E aí, por conta disso, o estúdio fez um movimento um tanto quanto raro e bem curioso. Eles contrataram um outro roteirista para escrever um script separado só em caso de necessidade. Confia em mim? Não! E essa história fica ainda pior, porque além do plano A e do plano B, a Universal ainda tinha o plano C. Caso nenhum dos dois scripts ficasse bom o suficiente, eles iriam simplesmente combinar o que tinha melhor de cada um para poder fazer o oficial. Enquanto essa história toda estava rolando, o diretor acabou saindo por conflitos de calendário e lá foi a Universal no mercado novamente buscar um novo diretor. O escolhido da vez foi o Andy Muschietti, mas a história desse moço no projeto foi bem curta. O Muschietti tinha gostado da abordagem mais sombria do roteiro original, mas a Universal vinha forçando uma mudança de direção. Eles tinham mudado de ideia e estavam buscando cada vez mais um filme de ação e aventura mais familiar, o que levou o diretor a desistir do projeto. Bom, o roteiro estava lá sem uma definição concreta e agora sem diretor, sabe quem foi escolhido para tocar esse projeto? O próprio produtor, o Alex Kurtzman. Mas aqui se acende um sinal de alerta, porque o Alex ele era produtor e não diretor, e o único filme que ele tinha dirigido tinha sido Bem-vindo à Vida, um filme meio comédia, meio drama de 2012. E quando eu tava pesquisando para fazer esse vídeo, eu encontrei uma informação que passa ali meio despercebida na matéria, mas que é bem curiosa. Na notícia de quando Kurtzman passou a ser o diretor, a gente encontra uma pequena linha mencionando o roteiro do Jon Spaihts, que o próprio Kurtzman também trabalhou, assim como o Hort. Mas quem é esse cara? Bom, aqui a gente tá falando do Roberto Hort, roteirista de Cowboys e Aliens e que tava trabalhando na Múmia também como produtor. Então beleza, agora aqui a gente tá com 3 roteiristas para esse filme, o escritor original, o Roberto Hort, que apareceu agora, e o diretor, o Alex Kurtzman, que também já tinha trabalhado em outros filmes, é verdade. E eu sempre acho que muita gente dando pitaco na mesma história dificilmente gera algo coeso. Mas eu vou te falar que se tivesse parado em 3 roteiristas, tava bom, tá? Só que esse filme, ele vai dobrar o número de roteiristas e vai acabar com incríveis 6 pessoas creditadas no roteiro, como você vai ver mais pra frente. Com esse trem desgovernado, lá em 2014, a Universal trouxe mais um produtor. O Chris Morgan, que já tinha trabalhado em vários filmes da franquia Velozes e Furiosos, tinha ficado encarregado de fazer dar liga nesse universo compartilhado de monstros por trás das cortinas
cortinas. E foi com esse time que o estúdio anunciou em 2017 a criação do Dark Universe, prometendo mundos e fundos para os seus fãs. O Johnny Depp ia ser o Homem Invisível, o Javier Bardem ia ser o Frankenstein, e tinha até a possibilidade do Channing Tatum ser o novo Van Helsing. De fora tudo parecia muito lindo, e mesmo sendo uma tentativa óbvia de tentar imitar o sucesso da Marvel, a galera tava empolgadaça. Eu mesmo achava que era uma ideia ótima e nem ligava que o estúdio não tinha conseguido reunir os atores de maneira oficial para anunciar esse projeto, e a foto teve que ser photoshopada. Mas antes desse universo poder acontecer, o filme da Múmia tinha que estrear. E antes de estrear, tinha que sair o trailer. Só que como esse projeto aqui foi uma bagunça pra lá e pra cá, quando esse trailer saiu, ele foi colocado no ar acidentalmente, com vários dos efeitos sonoros faltando. What the hell? Como é que pode um editor simplesmente não perceber isso e colocar o vídeo no ar assim desse jeito? Bom, mas a verdade é que esse erro aí não foi o suficiente para apagar ou ao menos frear o otimismo, o hype em cima desse filme aqui, tá? Não à toa a Múmia chegou a quebrar o recorde de bilheteria da história na Coreia do Sul na época. E as projeções eram de que o filme ia meter pra dentro do bolso 40 milhões já de cara quando ele estreasse na América do Norte. E aí, o filme estreou. E é difícil dizer isso sem utilizar um linguajar tão profano que faria o próprio Munha ficar assustado. Então o meu editor aí depois vai me dar uma moral. A galera achou esse filme tão sediço, um tremendo ignóbil, que ele acabou ficando com 15% de aprovação dos críticos no Rotten e 35% do público, e uma nota 5.4 no IMDb, e sinceramente, se não fosse porque é um filme do Tom Cruise, eu acho que essa nota seria ainda menor, tá? O filme tinha custado 175 milhões de dólares e acabou levando na sua totalidade 409 milhões. Mas lá nos Estados Unidos, o filme tinha feito somente 80 milhões de dólares. Vamos contextualizar isso direitinho pra gente não ficar aqui falando de números abstratos. O filme da Múmia 3, aquele que a própria Universal já tinha considerado um flop, fez 102 milhões lá nos Estados Unidos, e falando de lançamentos daquele ano, sem contar os hypadíssimos filmes de super-herói, falando apenas de filme solo, a gente teve Dunkirk, por exemplo, que fez 188 milhões lá nos Estados Unidos, e It, a Coisa, que fez absurdos 327 milhões. Então assim, gente, 80 milhões pra Múmia era troco de pinga. E tem alguns motivos extras que fizeram o filme sair do jeito que ele saiu, além daquilo que eu já falei no vídeo até aqui. E um desses grandes motivos era o senhor Mapotter IV, também mais conhecido como Tom Cruise. Segundo notícias da Variety, Thomas Cruise Mapotter IV, pô, Mapotter IV é muito absurdo, mas enfim, segundo o portal, o Tom Cruise influenciou demais nessa produção e o resultado disso foi um certo caos. A parada é que ele teria exercido uma supervisão criativa quase total sobre o projeto a partir do momento em que ele embarcou nessa jornada. O ator tinha garantido no contrato dele controle de vários aspectos da produção, da aprovação do script até a decisões da pós-produção, e que foi ele que pessoalmente trouxe novos escritores para mudar o script. Pois é, lembra que eu falei que o número de roteiristas pulou de 3 para 6? Pois tá aí a razão. E claro que isso não caiu muito bem com uma parte da equipe que estava nessa produção. O Frank Walsh, diretor de arte do filme, chegou a dizer que o projeto tinha duas metades, AC e DC, ou seja, antes de Cruise e depois de Cruise. E esse controle sobre o processo criativo do filme continuou inclusive depois que as filmagens tinham sido encerradas. O ator trouxe um editor conhecido dele para trabalhar na peça final, e todo esse microgerenciamento incomodava boa parte da equipe. Lá dentro do projeto, inclusive, existia uma divergência sobre se as decisões do senhor Mapotter IV estavam de fato melhorando um filme que vinha sendo problemático desde o começo, ou se estavam transformando o filme em um infomercial do garoto Tom. Eu não sei pra vocês, mas pra mim realmente pareceu mesmo um grande comercial do Tom Cruise. Ação, explosão, Mapotter pra cá, Mapotter pra lá, e Múmia que é bom, nada. Aliás, sabe aquela cena no final que o Tom Cruise é possuído pelo espírito maligno e que pra mim não faz tanto sentido assim?
muito ruim. Pois é, aparentemente isso aqui foi adicionado pelos roteiristas que ele trouxe depois para poder dar ao personagem dele um arco mais dramático. Essa produção acabou sendo um tremendo fracasso. E quando eu tava pesquisando para fazer esse vídeo aqui, eu achei uma análise do Hollywood Reporter que eu achei bem interessante. Ela diz o seguinte: há uma diferença entre reinterpretar personagens clássicos e descartar completamente o que os tornava atraentes desde o início. Ao tentar competir com a Marvel, a Universal perdeu de vista porque os seus monstros importavam. E ela conclui depois dizendo que o filme parecia mais um comercial do que um projeto de paixão. E sinceramente eu acho que define bem esse projeto aqui. Um grande comercial para um universo que no futuro talvez viesse a existir e para poder destacar o papel de astro do Tom Cruise. Afinal, tem algo que te lembre Múmia, mais do que uma floresta enovoada na Inglaterra, um homem ressuscitado, um agente secreto montando uma equipe e um monte de zumbi. Bom, anos depois o Alex Kurtzman disse que se arrependeu da maneira com a qual ele lidou com esse projeto. Ele disse que a Múmia não foi o que ele queria que fosse e que ele aprendeu que deveria seguir os seus próprios instintos. Agora, a questão que fica é, até que ponto vale você buscar um sucesso comercial a qualquer custo? A ideia que existia ali até era boa, mas ela foi concebida com o único propósito de surfar numa trend, sem pensar em construir uma fundação sólida, estabelecer algo de valor para quem ia assistir o filme. A ideia era simplesmente pegar o que o amiguinho fez, mudar a roupagem e fazer uma grana. E claro que não dá só pra pegar o Uma Potter IV e jogar toda a culpa em cima dele, porque se ele teve toda a liberdade que ele teve, foi porque a Universal permitiu e estava de acordo com as decisões que ele iria tomar. E eu fico triste porque eu acho que tinha algo muito bom que poderia ter saído daqui se ele não tivesse sido feito de maneira tão enlatada, tão comercial, sabe? Por exemplo, a gente teve recentemente filmes que poderiam ter sido encaixados nesse Dark Universe e que foram um grande sucesso fora dele. Em 2020, a gente teve o filme do Homem Invisível, que foi adorado pelos fãs e pela crítica, e mais recentemente o Frankenstein do Del Toro, que não só foi super bem recebido, mas chegou a levar um monte de Oscar. Esse último aqui até acabou sendo produzido pela Netflix, mas ele era originalmente um projeto da Universal que acabou mudando de mãos. Mas o ponto é, bastou adicionar um pouquinho de carinho, um pouquinho de organização, retirar um pouquinho da ganância, e os mesmos filmes de monstros acabaram brilhando onde a Múmia falhou. Claro, nem todos vão ser hits com todos os públicos, mas dava para ter extraído algo muito melhor daqui. Desse jeito, a Universal acabou sendo muito criticada por tentar montar um universo sem antes conseguir lançar um bom filme. Numa tentativa de queimar etapas que ela precisaria passar para se conectar com a audiência, criando filmes e personagens marcantes, o estúdio acabou perdendo a confiança do público e o Dark Universe nunca viu a luz do dia. A Múmia podia ter dado início a um ambicioso e incrível universo compartilhado de monstros, mas a Universal se perdeu completamente no processo. Numa tentativa desesperada de replicar o MCU, o filme da Múmia foi produzido sem um mínimo de coerência dentro do estúdio, esse filme flopou feio e o Dark Universe nunca aconteceu. Antes de você, se você já chegou até aqui, não esquece de deixar o like e de se inscrever. Eu tô sempre aqui trazendo esse tipo de conteúdo para o canal. Aproveita e deixa aí nos comentários o que você gostaria de ter visto nesse Dark Universe e se você gostou ou não desse filme da Múmia. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!